Olá, meus amigos e minhas amigas, companheiras do Prosa de Professor. Faço esse vídeo nesse dia 2 de junho de 2026, em função da preocupação e do amor que nós temos com Araguari e com essa cidade maravilhosa e com esse povo maravilhoso. E em função da situação que acabamos de analisar aqui. Por isso, meus queridos, eu nunca pedi isso a vocês, mas eu peço encarecidamente que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível, porque essas informações são extremamente importantes para todos nós que moramos e gostamos de Araguari. Primeiramente, quero agradecer a vereadora Isabel Pires, que mesmo não sendo de oposição, teve a coragem de ir à justiça para obter as informações sobre algumas questões financeiras da prefeitura. Parabéns, vereadora, e aqui nós estamos, ao analisar esses documentos, a gente consegue identificar algumas coisas. Espero que seja feita uma auditoria com toda a transparência, para que a gente possa saber as verdadeiras condições da gestão da Prefeitura de Araguari. Isso é de extrema importância. O pedido da vereadora foi sobre imóveis locados. Quantos imóveis locados nós vamos analisar aqui, dados do orçamento e da verdadeira situação fiscal da Prefeitura e da sistemática de precatórios. Precatórios, para quem não tem intimidade, são aquelas ações na justiça que deu ganho de causa a alguém contra a prefeitura, ou o Estado ou a União. Quando isso acontece, para pagar a essa pessoa a indenização devida, é preciso fazer um precatório, ou seja, colocar no orçamento da instituição, do órgão, para que ele faça o pagamento no ano subsequente à decisão judicial. Quero lembrar que na inicial devolvida à Justiça pela Procuradoria do município, ele alerta que a SAI, a FAEC e a FAMEP possuem autonomia administrativa. É verdade, mas esquece de falar que quem é indicado para tomar conta, para gerir esses três órgãos, FAEC, SAI e FAMEP, é o prefeito municipal. Portanto, é de responsabilidade do prefeito também quando há um mal feito nesses órgãos, SAI, FAEC e FAMEP. Uma questão que o procurador coloca é que ele alega que essas informações foram colocadas na audiência lá na Câmara Municipal. Não é verdade. O procurador está equivocado, não apresenta, a prefeitura não apresenta e não apresentou esses dados durante a apresentação na Câmara Municipal. Portanto, faltou com a verdade a Procuradoria. E a outra questão é que o procurador alega que todas essas informações também estavam ou estão no portal da transparência. Também não é verdade, também não corresponde à verdade. Portanto, a Procuradoria do município fez uma péssima peça, faltando com a verdade junto ao juiz, que determinou a liminar para a apresentação desses documentos. Mas vamos aos fatos que estão nesses documentos, mais de 1000 páginas que nós analisamos. Os precatórios. No caso, os precatórios trabalhistas, junto ao TRT3, em março desse ano, a prefeitura depositou R$500 mil, em abril R$600 mil para pagamento. O que acontece, o problema é o seguinte, que a dívida trabalhista, ela ultrapassa em muito, nós vamos chegar lá. E no caso, por exemplo, só de restante, falta R$760 mil, falta R$760 mil
perdão, R$ 748.018 reais faltam para pagar em relação ao ano de 2025. Então, faltam R$ 748.018 em relação a 2025. E foram pagos R$ 760.332. Nós não estamos olhando, observando, nós vamos chegar lá na frente, em relação a esse ano. Em relação à receita corrente líquida, a Araguari atingiu a receita de R$ 958.124.362 no mês de abril desse ano, ou seja, nos últimos 12 meses. E aqui nós queremos lembrar que, em relação a dívidas do município, dívidas essas, não as correntes foram apresentadas, passa de 100 milhões, essas aqui não são as correntes, são outras. Nós vamos falar das dívidas de empréstimos. Empréstimos, a prefeitura está devendo R$ 52.017.470. Previdência, a prefeitura de Araguari deve R$ 15.095.273,92. E em relação a precatórios, a prefeitura de Araguari deve R$ 23.931.630,40. Portanto, é uma dívida que passa beira aos 100 milhões só em relação a esses três dados, né? Não falando da dívida corrente líquida e de outras dívidas. Restos a pagar só do mês de janeiro a abril, R$ 12.117.632. Esses que foram processados. Os não processados são R$ 30.250.433. Esses não processados são até o dia 31 de dezembro de 2025. Portanto, você tem aí dívidas desse ano e dívidas ainda de 2025 de resto a pagar. E a dívida orçamentária, ou seja, que não está pagando, que não deu conta de pagar, R$ 41.696.549. Então, nós temos uma dívida quase 100 milhões que são consolidadas, de empréstimo, de precatório, e nós temos uma dívida corrente, tanto do ano anterior quanto desse ano, que perfaz R$ 84 milhões. R$ 84.064.637. Meus queridos, como se isso não bastasse, essa dívida é gigantesca e ela é muito complexa. Por quê? Porque se a gente observar, se nós formamos essas duas dívidas, mais a dívida corrente líquida, que passa de 100 milhões, só as dívidas que agora são assumidas realmente pela prefeitura, passa dos 300 milhões de reais. Se nós formarmos as dívidas de empréstimos, de precatórios e de previdência, somarmos com o resto a pagar desse ano, resto a pagar do ano passado, e a dívida orçamentária, nós temos basicamente quase 300 milhões, 350 milhões de dívida. Prestem atenção, essa é uma dívida que está documentada. Nós ainda não sabemos o tamanho da dívida não documentada, porque são aquelas que nós ainda não tivemos, ou a prefeitura não colocou essas dívidas não documentadas. Meus amigos, mas temos mais coisas graves. Por exemplo, aluguéis. Araguari, só a prefeitura de Araguari, ela gasta com aluguéis mensalmente R$ 515.617. São 48 imóveis. O mais barato é R$ 315 e o mais caro R$ 28.860 o aluguel mensal. Portanto, Araguari, o povo de Araguari está pagando R$ 515.617 por mês.
Se nós multiplicarmos por 12 meses, nós estamos pagando basicamente 6 milhões de reais, 6 milhões de reais em aluguéis por ano. Durma com barulho desse, meu querido, minha querida. 6 milhões de aluguel por ano. Necessário verificar a necessidade desses aluguéis e se eles estão em conformidade os seus contratos. Esses aluguéis não se consideram os aluguéis da FAEC, FAMEP e SAI, que aí já é um outro valor muito grande. Eu não vou aqui citar cada caso, mas nós temos casos absurdos nos documentos que certamente a vereadora e sua equipe vai destrinchar para nós. Como eu falei, resta pagar de corrente é 106 milhões. Então, se nós somarmos 106 milhões, mais 84 dá 200, mais 100 de tudo aqui, dá 300, passa de 300 milhões a dívida corrente, agora identificada nesses documentos que a Justiça determinou que fossem apresentados. E quero lembrar, tem alguns casos que não apareceram nisso, por exemplo, Parque Linear. Parque Linear são 68 milhões que não está nessa prestação de contas. Não está nessa prestação de contas. E outra são as questões, as demandas judiciais que ainda estão tramitando, ainda não se transformaram em precatórios, mas certamente vão acontecer. Como é o caso do Parque Linear, que tem uma ação de 25 milhões contra a prefeitura e que ela já perdeu em 3 instâncias e que certamente logo poderá acontecer o fato trágico de nós termos que pagar, nós, o povo de Araguari, pagar esses 25 milhões. Em relação aos novos precatórios, a Associação de Precatórios, do TJMG, diz que Araguari, só novos precatórios para esse ano são 5.272.258 reais. E o TRT nos novos precatórios são 2.926.110 reais. Então, aqui mais 7 milhões de dívida em precatórios. Os chamados novos precatórios. Agora, não tem como o prefeito ocultar a dívida real da prefeitura. Analisando assim rapidamente essa prestação de contas, espero mais uma vez que a vereadora contrate uma equipe que possa fazer uma auditoria completa e perfeita, mas aqui deixo algumas questões para serem refletidas. Primeiro, fica claro da necessidade de conhecer todos os extratos bancários da Prefeitura de Araguari. Por que isso? Porque nós detectamos empréstimos e nós não sabemos se esses empréstimos foram ou não foram autorizados pela Câmara Municipal. Porque se não foram autorizados pela Câmara Municipal, o prefeito municipal de Araguari cometeu improbidade administrativa. Portanto, nós precisamos conhecer os extratos bancários. Segunda questão, faz-se necessário saber, como eu disse, se todas as transações obtiveram aprovação da Câmara. Terceiro, é importante identificar quantos prédios da Prefeitura têm condições, reformando ou não, de abrigar esses órgãos e dispensar aluguéis. Nós temos muitos prédios pertencentes à Prefeitura que podem abrigar esses órgãos e não há necessidade de pagar essa quantidade de aluguel. Isso é extremamente necessário que todos os prédios da Prefeitura, prédio próprio, sejam identificados para evitar os aluguéis. Usá-los o que é do próprio, né? Assim nós de Araguari não pagamos aluguel e sobra dinheiro para fazer investimento. Quanto à dívida previdenciária, é necessário levantar que tipo de prejuízo os servidores tiveram pela falta de pagamentos. Lembrando que são 15 milhões de dívida. Portanto, os servidores do município, eles certamente foram extremamente prejudicados nessa ação
nessa má gestão da prefeitura. E também é importante verificar que todos os processos que deram origem ao precatório, especialmente os cíveis, nós temos muitos precatórios cíveis. Então é necessário saber qual a origem desses precatórios, qual a causa desses precatórios. Porque se a gente... o trabalhista é mais fácil de identificar, mas o cível, às vezes, não é tão fácil, tão simples de identificar a razão, o motivo da dívida da prefeitura. Então a gente precisa conhecer esses processos. Araguari e o povo precisa, porque não há justificativa Araguari e o povo de Araguari pagar 5 milhões para uma empresa de precatório sem saber o porquê que Araguari ficou devendo e nós estamos pagando essa dívida. Então é importante que todos nós saibamos quais os processos, o que deu origem e por que Araguari está pagando, o povo é que está pagando. Não paga nem o prefeito, quem paga é o povo, né? A Procuradoria, e aqui eu vou deixar 2 observações de análise. A Procuradoria do município mostra, principalmente nos processos que tiveram precatório, que ela está sendo negligente, muito negligente, com os processos contra a prefeitura. Porque nós sabemos que o Estado, União, Estado e município, ele tem várias regalias junto à Justiça para identificar ou provar a sua inocência ou então facilitar a vida do órgão de Estado. E a gente percebe claramente que nesses processos, especialmente os cíveis, há uma clara negligência da Procuradoria do município. Porque parece que não houve as defesas a contento para que Araguari não ficasse devendo e nós não fôssemos obrigados a pagar muitos desses processos e não nesses valores que estão colocados. E a outra observação é que fica muito nítido que a Secretaria de Fazenda e a de Planejamento não falam a mesma língua e não conseguem fazer um planejamento financeiro para o município, para a gestão. Fica claro, muito nítido isso. Ou seja, é como um cachorro correndo atrás de um carro. Eles não conseguem se antecipar aos processos e planejar as ações financeiras do município de Araguari, da prefeitura de Araguari. A nossa preocupação, nós fomos obrigados a fazer esse vídeo, porque Araguari não pode sofrer, o povo não pode sofrer com tamanha incompetência da atual gestão, que vai para o seu 6º ano de mandato e está colocando a nossa prefeitura numa situação realmente muito, mas muito difícil. Um grande abraço a todos, fiquem em paz e estamos aqui à disposição de vocês. Tchau, gente!